Olá, bom dia a todas e a todos. Estamos aqui hoje num programa, numa live diferente, junto com a professora Simone Tassinari, professora Ana Carolina Brochado Teixeira. Vamos falar sobre regimes de bens. Vamos aguardar. Eu tenho um minutinho aqui de contato que a questão de obra é complicado e já solicitou, já estamos entrando. Bom dia, Cláudio. Aí, Carol, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Aí também Tudo tá, jóia. Tá tá dando cortando um certo a pouquinho, conexão mas aí? você tá ouvindo? Tô ouvindo, deixa eu tirar do Wi-Fi aqui, vamos ver. Tá, deu só uma travadinha sua, assim. Ó, então vou deixar. Se acontecer de novo, eu Eu tô no mudo. 4G, Ah, tá jóia? Simone Tudo já bom? entrou? Um bom dia, tô Não, né? aguardando aqui a Simone. Ela já estava, mas ainda não vi a solicitação dela. Deixa eu dar uma olhada. Bom dia, Suelen. Excelente tema com excelentes profissionais, que admiro muito. A Simone ainda não Suelen. apareceu a solicitação dela aqui. Mas então, né, aproveitando, falando, gente, na Aí ela bio, entrou. na link da bio, está a nossa aula Masterclass, que será dia 2 de junho, sobre fraude. Então, quem quiser, entra lá, se inscreve, aula gratuita, com os 4 professores, eu, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, professora Simone Tassinari, professor Daniel Bucar. Então, vocês fiquem à vontade. Eu vou, acho que ter que passar para o fone, que eu estou com um barulho aqui, em obra, e aí complica um pouco. Carol, eu vi que Nossa, você botou perguntas, né? E acho que a gente podia começar por ela. O que você acha? acho ótimo, né? Porque é mais interessante, fica, né, para as pessoas, fica mais legal do que a gente partir do nosso Aí, roteiro. Oi, professora Simone, Simone, tudo Oi, bom? tudo bem? pessoal, tudo bem? Que frio é Como vocês esse? estão? Tá frio aqui, minha gente, uma ventania. Olha, aqui tá um calor, você acredita? Viva o Brasil! É, Viva, exatamente. É isso aqui. que é maravilhoso. Então, É isso que é Simone, eu estava maravilhoso. falando para o pessoal que hoje a gente vai fazer uma live sobre regime de bens e já convidando a todos para nossa aula gratuita sobre fraude. No dia 2/6 vai estar aqui, tá já no link da bio, no Masterclass, a aula que nós vamos dar aos 4 professores. E falei para a Carol também que a gente poderia começar pelas perguntas da caixinha que foram abertas, né, Carol? Se você tem elas Isso. aí, você pode ir Tenho, fazendo, tenho sim. formulando. Sim, sim. Uma, eu até não coloquei todas, não, porque para a gente deixar algumas aqui para a live, né? Não respondi todas, não, Lógico. porque aí vamos ver se a gente tem interação aqui com o pessoal. Bom, a primeira delas foi assim: é uma pergunta muito legal, porque parte de uma introdução mesmo da ideia do tema da live, que é qual a relação entre regime de bens e planejamento sucessório. Alguém aí quer responder? Ou quer eu mesmo respondo? Total, né? Eu acho que Toda! essa você chegou a responder, eu acho que pode. Eu acho que assim, as pessoas, só já te passando para você responder, eu acho que uma sugestão nesse sentido é fazer uma consulta, né? É desmistificar é tão importante a informação, então, se as pessoas pudessem fazer uma consulta e saber, porque regime de bens vai influenciar em toda a vida da pessoa, né? Então, Exatamente. Exatamente. E o que a mas gente vê é isso, Existem, assim. Fala, Simone, vai lá. Pode falar. não, existem três momentos muito importantes da gente olhar para os regimes de bens no planejamento, né, gurias? Existe aquela fase do pré-planejamento, em que a gente olha as gerações e todos os envolvidos, e a gente olha para o regime de bens nesse momento. Então, você olha para o pessoal da primeira geração e vê qual o regime deles.
tem que olhar para o pessoal da segunda geração, porque todo regime sucessório, quando a concorrência com os filhos, se estabeleceu a partir dos regimes de bens, então tem que olhar para a segunda geração. E se tiver terceira, também, porque senão você está fazendo um planejamento que vai chegar num objetivo que você não quer, né, Carol? Isso, exatamente. E aí, assim, eu acho que o diálogo, né, a abertura para a conversa e para o diálogo sobre esse tema, que sempre às vezes pode ser um tema delicado, é muito importante, principalmente do planejador com as outras gerações, né, Simone? Porque, assim, tem que estar. O interessante é que as pessoas estejam alinhadas com o mesmo objetivo para que não haja todo um trabalho que se perca lá na frente. Então, assim, de certa forma. Esse alinhamento é importante, por exemplo, quando tem empresa com os acordos parasociais, né? Que eu acho que isso aí é um tema muito importante, muito interessante para esse alinhamento da comunicação. O que você acha aí, Simone? Eu sei que tem muita prática do direito societário com o direito de sucessões. É onde a gente tem os maiores problemas, é no regime de bens. Porque às vezes a O família. societário adora, né, Simone? O pessoal do societário, eles montam as sociedades empresariais e às vezes não pergunta qual é o regime de bens. E depois vem uma situação de divórcio ou vem uma situação de falecimento, e aí o que se faz com as cotas sociais? Como que a gente opera isso? E aqui o Tribunal do Rio Grande do Sul é bem rígido com isso, com relação às famílias empresárias. A gente tem até algumas decisões um pouco exageradas, com bloqueio de atividades empresariais, com uma restrição dos bens dos sócios, inclusive que não tem nada a ver com aquele casamento, mas estão com os bens bloqueados até que se verifique se teve fraude ou não a legítima. Então, os regimes de bens estão completamente integrados nesse assunto, né? Completamente. Então, eu acho que assim, Eu tô com um fala. problema. Pode falar, Não, Dani. eu tô sem internet na minha casa porque eu tô aqui no 4G, então eu tô sem o roteiro das perguntas. Depois, Não, então eu aí tenho se a aqui, Simone pode puder deixar. ir lendo ou você lendo. Eu tenho aqui. Então, assim, só para a gente arrematar, eu acho que o regime de bens e planejamento é uma relação, assim, intrínseca, né? Que aí não só no planejamento sucessório, mas também no planejamento patrimonial, né, daquela família. Na questão assim, de um plano, né, de vida mesmo que você vai fazer com o seu cônjuge ou com o seu companheiro, que pode ser modificado, porque a vida é dinâmica e isso é muito maravilhoso, né? Que é assim, que essas coisas possam acompanhar mesmo as mudanças do regime de bens eventuais, mas que possam, né, que as coisas possam caminhar bem, caminhar de uma forma bem ampla em relação a isso. Eu acho que é muito importante desmistificar, né, os tabus e as dificuldades que as pessoas têm de tratar tanto o regime de bens quanto o planejamento sucessório, né? As pessoas às vezes confundem a perspectiva de um regime separatista com uma falta de afeto, e as coisas não são por aí. E as pessoas também têm a dificuldade de falar sobre a morte, e também não é por aí. Então, eu acho que assim, são dois assuntos que têm uma convergência muito grande e precisa ser pensado em conjunto, até porque tratar o regime de bens, eu acho que é o ponto de partida de qualquer planejamento sucessório, né? Não dá para a gente simplesmente ver, igual a Simone falou, das questões societárias, desapegada das condições pessoais e subjetivas dos sócios ou das pessoas que têm ali o objetivo de tratar de alguma forma sobre essas questões do planejamento. Alguém quer acrescentar aí mais alguma coisa? Queria acrescentar, até porque, confirmando o que você fala, na primeira fase que a gente sempre dá, até inclusive no checklist de atendimento com o cliente, dentro daquela fase dessa análise essencial, é a qualificação da pessoa, com uma análise objetiva, que são essas informações que você precisa colher, como também a análise subjetiva dessa questão. Então, primeiro passo estar ligado com a questão do regime de bens, número de filhos, herdeiros. Então, essa análise é essencial. E outra coisa também, que só complementando o que você falou, Carol, essa questão, não só que isso é importante para o planejamento sucessório como planejamento patrimonial, até porque
é ao planejar, né? E como realmente esse receio da morte, ele está tendo que ser transformado, porque não é só em um planejamento patrimonial, você não vai estar só vendo a questão de morte, mas de passar o bastão, de fazer uma organização, né, daquele patrimônio, aquela gestão. Você vai pensar não necessariamente na sua morte, mas na sucessão da empresa, né? Como vai dar continuidade àquelas atividades econômicas. Então, isso é muito subjetivo das pessoas, e a dificuldade é isso, porque ela não só ao parar de trabalhar, que não precisa necessariamente, mas de pensar que em algum momento ela não vai estar mais ali no controle daquela empresa, daquela situação. Isso não necessariamente só a morte, mas que isto é um problema na nossa sociedade, mas também essa questão de não ter mais capacidade laboral ou de não estar mais no controle total da situação. Isso são também questões subjetivas que estão inerentes a nós, seres humanos, e principalmente nós, na nossa cultura, né, latina, e eu acho que especificamente brasileira, nesse sentido. Ou até de uma porque curação. Desculpa, Dani, desculpa. Não, até porque latinos em si, a Europa tem um povo latino e estão se organizando, né? Tem pacto de família na Itália, na Espanha, tem outras formas de pensar. Então, assim, os latinos não estão... eu acho que é uma questão de cultura brasileira, mas que a necessidade está fazendo as pessoas passarem por essas transformações e terem que se adequar, que se você tem um cuidado com o outro, né? Hoje até estava vendo uma propaganda de seguro, acho que algum banco a semana do seguro, né? E ele fala, mesmo o seguro de vida, se você tem o cuidado com o outro, com os seus, quer dizer, independente de você. Então é isso, tem que se pensar nisso. Tem um artigo meu com a professora Daniela Mucilo que a gente fala planejamento sucessório, né, e Covid, não há mais momento para postergar, né? Então, acho que é isso. Simone? Você já quer passar para a próxima, Carol? Eu só queria fazer uma acréscimo aqui, é o seguinte, que eu acho que uma outra coisa que a gente não pensa muito nesse momento do planejamento, que não é tanto sucessório, mas é patrimonial, na questão, por exemplo, de uma curatela, né? Se a pessoa fica curatelada, como que vai ser a administração dos bens dela? Então, eu acho que isso também é importante a gente pensar, porque isso interfere na questão do regime de bens e interfere nessa ideia do planejamento de vida também, né? Que é bem importante da gente lembrar aqui, embora não seja o tema principal da nossa live de hoje. A segunda pergunta, gente, foi a seguinte. Deixa eu só... Fala, Carol, querida. sobre esse assunto, então, da curatela, eu vou deixar uma dica para o pessoal, que é um instituto que pode ser usado. É o chamado contrato de Ulisses, ou contrato Ulisses, que é um contrato que se faz em vida para disciplinar uma situação de eventual impossibilidade de manifestação de vontade. Então, você em vida já escolhe isso. Então, é possível, na linha do que você está falando, não sei se o pessoal já tinha ouvido falar disso, mas é um contrato que existe, né? Se baseia lá no Ulisses e o Canto das Sereias, né? Que ele pede para colocar cera nos ouvidos para poder, então, não ser enfeitiçado com as vozes da sereia. Então, é uma opção legal. Também autocuratela, né? Que eu também acho interessante pensar, né? Com certeza. Aqui tem uma perguntado, e o contrato e o testamento vital também. Pois é. O testamento vital, ele é mais destinado a não a administração das questões patrimoniais, mas o autocuidado, né? As questões existenciais no momento de terminalidade da vida. Quero indicar aí para vocês também o perfil da Luciana Dadalto, que é uma grande estudiosa a respeito do testamento vital, mas que eu acho que também se insere, né, nesse contexto de planejamento de fim de vida, vamos chamar assim, sobre essa situação aqui. Contrato de Ulisses, né, Simone, que você falou, estamos perguntando aqui. Contrato de Ulisses ou contrato Ulisses, que é um contrato que a gente faz justamente para que surta efeitos a partir do momento da nossa impossibilidade de manifestar vontade.
Joia. Aproveito também para falar de um artigo que tem de regime de bens aqui, da professora Viviane Girardi, atual presidente da ASP, com a professora Domingues, Fabiana Domingues. Muito bom sobre regime de bens. Também dentro dessa perspectiva essencial que tem que ter para o planejamento. Mas, Carol, passa a segunda pergunta aí, então. A segunda pergunta é o seguinte: é possível fazer planejamento por meio de pacto antenupcial? O que vocês dizem? Simone? Depende. Depende. Quando você escolhe um regime de bens, você está fazendo planejamento sucessório. A escolha do regime de bens, quando há herdeiros descendentes, sempre impacta no planejamento sucessório. Então, cada vez que você vai casar, mesmo que você não tenha conversado sobre isso, você já está fazendo planejamento sucessório. Agora, a pergunta talvez tenha vindo no sentido de: é possível colocar cláusulas de planejamento sucessório dentro do pacto? Aí a gente vai ter uma divergência na doutrina. A gente tem lá o professor Rolf Madaleno, o professor Mário Delgado e alguns outros colegas que dizem professor que Daniel sim. Bucar. Isso, mais o professor Daniel Bucar, ó, deixei o Daniel de fora. Que dizem que sim, que dá para fazer planejamento, então eu posso, mas não qualquer um. Somente aqueles que dizem respeito à negativa da herança. Então, eu estaria autorizada a dispensar a herança, dizer não quero essa herança. Porque a linha de raciocínio deles, em resumo, é a de que eu não estou tratando de herança de pessoa viva, mas pelo contrário, estou dizendo que não quero na eventualidade de vir a acontecer. Mas aí eu vou deixar para a Carol dar a posição que eu acho que é de vocês, né, Dani? Não, eu fico assim, mas eu sou a favor, meu entendimento é com o Daniel, que por princípios eu posso, só que eu também alerto o cliente da segurança jurídica e desse negócio hoje ainda ser considerado nulo. Então, talvez por segurança jurídica, então eu dou a minha opinião, acho que a tendência cada vez mais é seguir, só fazer uma ressalva que o professor Rolf Madaleno, ele não usa a questão da renúncia, ele fala de repúdio, né? Porque ele até diz que não pode se renunciar a algo que se não tem, e aí ele utiliza essa nomenclatura de repúdio. Quem defende a maioria, doutrina majoritária, inclusive aqui a Carol defende, precisou ter pedido, professor João Aguirre, a professora Giselda Ironaca, eles defendem, né, Carol? Aí eu vou passar aí, que reconhecem o crescimento da autonomia na área do direito das sucessões, mas vou passar para ela. Mas eu só queria fazer a observação do professor Rolf, que utiliza essa nomenclatura de repúdio. O professor Daniel Bucari entende que, por princípios, não precisa de alteração legislativa, que é possível caso de renúncia, né? E aí, Carol, fala aí a sua opinião. Mas isso é tão interessante que... Não, é porque o assunto é muito bom mesmo. O Adam até falou que a pergunta é boa e é muito boa mesmo, porque o que acontece? Essa é uma demanda social que tem crescido muito, né? Assim, eu vejo pela minha experiência prática, assim, as pessoas ficam muito surpresas quando a gente fala que, por exemplo, no caso de um casamento no regime de separação total de bens, vai haver uma herança, né? O cônjuge vai concorrer com os descendentes, porque na outra concorrência, que é a concorrência com os ascendentes, o regime de bens não é algo importante, não é algo a ser considerado, porque sempre vai haver concorrência. Então, a grande questão e aí você fala, mas o que eu posso fazer para evitar esse tipo de situação? Eu dispenso aí, pode colocar uma cláusula que eu dispenso. Então, eu acho que assim, as pessoas, por causa de, né, uma série de mudanças sociais, uma série, né, casamentos e divórcios que estão muito mais na esteira da privatização da família, de uma decisão que passa pela autonomia privada e não por uma questão mais de dificuldade para o divórcio. Então, assim,
a família, os casamentos, as uniões estáveis, elas estão muito mais ligadas a uma ideia de comunhão plena de vida, de acordo com o artigo 1511. Então, dentro dessa linha, eu acho que o que tem acontecido é uma mudança social no conceito, né? E aí é social e o jurídico, ele capta isso, de uma ideia de solidariedade familiar. Então, assim, as pessoas estão mudando as demandas delas. Por isso, o direito, ele tem que também se modificar para encampar essas mudanças sociais. Então, assim, eu entendo que a sociedade mudou e eu acho que é preciso dizer muito mais seriamente, enfrentar muito mais profundamente o tema dos pactos sucessórios, lá do artigo 426, mas eu entendo que ainda precisamos de uma mudança legislativa. Eu acho que, por enquanto, a gente pode lá, né, assim, na prática, colocar uma cláusula lá no pacto, explicando o cliente, como a Dani falou, olha, e como a Simone fala, que eu também gosto muito de falar, pegar o termo de consentimento, que o cliente foi advertido, né, de que aquela cláusula ela padece de algumas controvérsias e etc. Mesmo porque quando, né, a pessoa falecer, pode ser daqui muitos anos e a lei já ter mudado, né? Então, isso é possível a gente pensar e achar um cartório que faça, porque não é só a gente fazer no pacto antenupcial, que é pela via da escritura pública, então nem todo cartório faz. No caso do pacto de convivência, na união estável, você pode fazer por termo particular. Então, assim, não tem toda essa exigência. Mas eu acho que é muito importante ter essa visão, né, de que, no meu entendimento, assim, eu gostaria muito de pensar diferente, né? Eu respeito muito todos esses professores que entendem dessa forma, porque eu acho que essa é a tendência, sem dúvida alguma, mas eu entendo que aí nós ainda precisamos de uma mudança legislativa, né, a respeito desse tema do 426, que não é só a respeito de uma renúncia de herança no pacto antenupcial, mas eu acho que aí entra numa forma mais ampla de pensarmos, né, numa ampliação dos espaços de autonomia privada no direito sucessório, que eu acho que isso talvez venha resolver muitos planejamentos, né? Com certeza. E como você mesmo disse, em outras áreas, por exemplo, a questão da colação, você pode fazer Sim. cláusulas também já fazendo uma renúncia a ter que aquele bem seja colacionado, que poderia facilitar muito, já que a colação virou hoje em dia um calcanhar de Aquiles, né? Quer dizer, a própria doação, o Instituto da Doação, em função disso. Eu queria também destacar que tem um artigo no tomo 2, que é um artigo sobre isso, muito bom. O autor, ele tem uma dissertação, um livro, inclusive, sobre isso, é o Pacto Sucessório como instrumento de planificação da herança. Então, ele, no caso, ele é a Rafael, favor, não é, Dani? Rafael Cândido, ele também participa do muito livro, bom e o tem livro dele um livro também que é a dissertação dele. Agora, eu acho que sobre essa questão de pacto, né, para o regime de bens, volta àquela questão um pouco cultural, né? Isso sempre é uma saia justa entre nós brasileiros, uma coisa que é tão natural em outras culturas, principalmente as de origem anglo-saxão, que ninguém casa sem um pacto antinupcial, e deixar, eu acho que seria tão melhor entrar no jogo sabendo as regras do jogo. Então, isso também, e sempre, às vezes, a gente vê como é difícil as pessoas manifestarem essa vontade, ou nem pensam, e a importância do regime de bens, que tem até efeitos pós-mortem, como também a gente precisa desconstruir isso e abrir esses caminhos para isso ser conversado sem essa saia justa. Que se você for falar sobre regime de bens antes de casar, as pessoas que passam por isso sabem, às vezes as pessoas ficam, é interesse, tá achando que eu estou com interesse, ou então, assim, sempre tem um pouco de melindre emocional. E a gente tem que fazer essas mudanças, porque o bem, os benefícios são tão maiores, sabendo-se claramente das coisas antes, e até para aquilo não ser uma dependência de evitar se arrastar uma situação emocional porque está numa situação de vulnerabilidade depois, ou de insegurança mesmo. Então, acho que são mudanças comportamentais da sociedade que
E aí eu acho que dois grandes motivos que provocam as pessoas a estarem tendo que tratar mais desses assuntos, sem dúvida, são as transformações das famílias, né? Eu acho que aí as pessoas saem do divórcio, vão para o segundo casamento, aí pedem uma orientação, dificilmente numa primeira, não sei, né, Simone? Normalmente, às vezes, ligado a alguma questão de empresa, que aí já vem até com a desculpa, né, como é que é isso? A família tem que... Eu já fui presente de casamento para um casal. Eu achei muito interessante que os amigos deram uma consultoria, mas falando de oportunidade de mercado, porque a gente está falando disso um pouco, né? Eu acho que nós, advogados, temos um pouco de responsabilidade nisso. Porque quando nós oferecemos esse serviço dessa consultoria, nós oferecemos esse serviço como se fosse outro qualquer, e não é. Então, assim, esse é um momento de muita felicidade, de muita entrega, de muitas coisas boas acontecendo. E se a gente vai oferecer esse serviço, a ideia é que isso possa ser uma consultoria mesmo familiar, uma consultoria para os nubentes. Então, a pessoa... Eu parei, gente? Não, estamos ouvindo. Deu uma travada, mas o teu áudio tá Tá. fluindo. Se você entregar uma consultoria jurídica, os noivos vão sair correndo. Mas se você entregar uma consultoria familiar, um planejamento matrimonial, como fala a Camila, o patrimonial, como fala, é diferente. Então, você pode ter uma parte no seu escritório destinada a oferecer isso. E aí eu estava rindo que uma amiga realmente me contratou, a filha dela ia casar, e ela disse assim, eu não sei como que eu vou abordar esse assunto com essas pessoas. Então, ela deu de presente uma consultoria familiar para os nubentes. É aquela coisa assim, não quer que sente, e a abordagem é totalmente diferente, né? A gente vai esclarecer, depois vocês optam pelo que vocês desejarem. Mas a ideia é totalmente diferente, de um serviço até mais afetivo, mais amoroso, uma consultoria mais voltada para o interesse deles, né? Essa é a Por isso que ideia. eu acho, sabe, Adorei a Simone, ideia assim, vou sugerir na lista de casamentos agora, igual né? Um spa, uma viagem ali, é isso, uma consulta, um advogado para determinar o regime de bens. Foi Perfeito. uma amiga, eu ganhei, é verdade, eu fui o presente, a consultoria foi o presente. Não é a minha ideia, não. Não, eu sei, eu adorei. Carol, antes de continuar, eu só queria agradecer a presença de alguns alunos que estão aqui nos assistindo, como também de alguns autores do Tomo 2, como a Beatriz, a Caroline Pongé, Beatriz de Almeida. Inclusive, ela fez uma complementando, dizendo que é muito difícil convencer os clientes a falarem sobre o regime de bens e o pacto antinupcial. Realmente, a gente tem que passar esse empecilho e trazer isso para a realidade e mostrar como isso é importante, né? Eu acho que a técnica que a Simone sempre fala, põe em números isso, sempre, né, Simone? Põe numa situação do que, se ele não fizer, o prejuízo que ele possa ter, que fica bem mais fácil para eles tomarem a decisão de falarem, né, Simone? E os termos também não ajudam, que é outra coisa que eu sempre penso. Quando a gente fala em pacto antinupcial, o cliente não sabe se é com I ou é com E. E aí ele já fica olhando, como assim antinupcial? Como assim? Se a gente falar no pacto pré-casamento ou no pacto de casamento, a gente já está falando de outra coisa no inconsciente coletivo. Da mesma forma que falar no regime de bens, o regime da separação de bens, a pessoa já pensa que vai se separar, que vai sair dali. Ah, mas como assim, doutora? Já me aconteceu. Como assim, doutora? A senhora está falando que eu vou me separar? Nós vamos nos casar, nós não vamos nos separar. Então, agora eu tenho advogado o regime das autonomias, né? Ah, se vocês quiserem um regime de autonomia patrimonial, é esse. Ah, e aí eu explico, o nome é feio, o nome não tem nada a ver. Mas existe um inconsciente coletivo ligado ao poder das palavras, né? Quando a gente fala o regime da separação de bens, isso vem com uma carga emocional muito grande, totalmente relacionada ao divórcio. Infelizmente, as palavras são únicas para dizer coisas diferentes. E assim, complementando, sabe, eu acho que essa consultoria, né, familiar, eu acho que esse nome é muito bom mesmo,
ela propicia ajudar os clientes, né, os Nubens, vamos chamar assim, a quebrar esse tabu da comunicação, entendeu? É trazer isso mais para o plano do cotidiano mesmo, que precisa ser dito, né? Às vezes, assim, olha, por que não tratar desse assunto, sabe? Então, eu acho que a gente acaba contribuindo positivamente para eles também, porque, gente, né, na vida conjugal, vira e mexe, você tem uma questão que você precisa definir, né? E eu acho que isso não significa nada demais. É a comunicação mesmo que tem que ser trabalhada, sabe? Eu acho que cada vez mais isso é muito importante, assim, da gente ser um canal, sabe? Um instrumento mesmo para fazer com que os clientes enxerguem a importância disso, sabe? E aí, assim, o dinheiro, a morte, a gente acaba trabalhando com temas muito sensíveis, né? E aí, né? Para a gente também, às vezes, é difícil. Mas eu acho que a gente tem que ter essa clareza para que possamos contribuir positivamente para eles, né? E por último, sempre podemos chamar um mediador para essa consultoria familiar, a pessoa que é a amante da mediação, né? A Fernanda Tartucci de vez em quando me socorre. Quando a coisa está feia, eu ligo Fernanda, ou a Ângela Rorato, a Márcia Araújo Santos, a Isis Bastos. Sempre que a coisa fica feia, chama-se um mediador, porque se às vezes está difícil para as pessoas conversarem, precisa de alguém especialista em comunicação. Então, dá para ter nessa consultoria familiar a presença já de um mediador. Qual é o problema? Por que a gente não pode oferecer uma coisa linda, leve, boa, né? A Elisângela fala aqui, questões financeiras vão fazer parte do dia a dia, não tem jeito. Então, começar como regras claras, nada melhor. Concorda, Elisângela? Eu digo que é tão melhor. Você já viu entrar num jogo de futebol sem regras? Num jogo de tênis? Gente, vai entrar, determina saber como é que é jogado aquilo, 11 jogadores de cada lado, uma bola, pode ter empate, não pode, no tênis já não pode. Então, assim, tira um peso, eu acho, da relação. Só que tem essa questão realmente cultural. Ó, Antônio Gustavo, olá, professoras, bom dia. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Mas, Carol, bom pode dia. passar para ir para outra. A outra é o seguinte: planejamento sucessório. Beatriz. Não, só falar aqui, a Beatriz Almeida, ela fala: as pessoas não entendem que todo casamento acaba, seja pelo divórcio ou pela morte. Realmente, em algum momento, é um tema muito sensível mesmo. Essas dicas sobre a semântica foram ótimas. É isso aí, Simone. Isso aí. Todo mundo adorou teu presente. Verdade. Planejamento sucessório é relevante para os casados em separação, no regime de separação obrigatória? Olha que pergunta boa. O que vocês acham? Querem falar aí? Repete a pergunta, eu estava... O planejamento sucessório é relevante para as pessoas casadas em regime de separação obrigatória? Então, por exemplo, se a pessoa vai casar em separação obrigatória, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, afastar a súmula 377. Seja de fato um regime, seja guiado, né, por um regime separatista. É bem interessante. Tem algumas pessoas que optam, inclusive, por falar assim: não, eu quero o regime de separação total de bens. Mas às vezes esquecem que gera uma repercussão sucessória se houver descendentes, no sentido da concorrência, né, entre o cônjuge e os descendentes. Então, eu acho que essa situação é importante a gente pensar que a gente tem aí. Vocês estão me ouvindo? Está falando que ficou mudo aqui? Não, deu uma travada na imagem, mas o som eu ouvi todo o tempo. Mas parece que algumas pessoas ficaram sem teu áudio. Mas está gravado. Quem quiser rever depois, que vai ficar salva. O início, Carol, então, dá uma repetidinha com essa questão da súmula. Como é que a gente faz? Porque a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer se o objetivo é realmente ter um regime separatista, é fazer um pacto antenupcial ou um pacto de convivência em que se afasta a súmula 377, né? Isso aí é uma possibilidade de se fazer. A grande questão é que, às vezes, as pessoas, elas optam
por fazer o regime de separação convencional de bens, né? E aí elas esquecem que quando você opta pelo regime de separação convencional, acaba havendo uma repercussão sucessória em termos de concorrência com os descendentes, né? Então, assim, não estou falando que uma situação é boa e a outra é ruim. Existem situações de autonomia, né? São possibilidades que a gente tenha que tratar de acordo com os desejos e as vontades, os planos do nosso cliente, né? A ideia é essa. É isso aí. E a Ana Vanessa perguntou se vai ficar gravado no Instagram. Sim, vai ficar aqui no GTV, no meu feed, por onde está sendo transmitido, sim. Algumas pessoas falaram que perderam o início, mas você refez a resposta, então acho que agora todo mundo conseguiu entender. Isso. A Eliane Barbosa está perguntando, então, pode afastar a exigência de esforço comum também? Eu entendo que quando você afasta a súmula, né, você está afastando qualquer tipo de comunicabilidade, né? Então, automaticamente, você também está afastando, se a ideia for não comunicar, você está afastando qualquer tipo de possibilidade. Agora, se a ideia for comunicar, você também pode ratificar a súmula 377, e dispensando, eventualmente, o esforço comum para evitar dúvidas hermenêuticas a respeito disso, né? A outra pergunta, né, Dani, eu não estou sabendo aí muito das horas para resguardar que vai ficar gravado, mas a outra pergunta é, se o casal escolhe um regime híbrido, como fica a sucessão? O que vocês acham? Vai lá, Simone. Primeira coisa, não existe regime híbrido. Tá, isso é impactante, é forte, mas não é exatamente assim, é uma meia-verdade. Esses regimes que são considerados híbridos, eles na verdade não são híbridos. Toda certidão de casamento precisa de um regime preponderante. Então seria assim, quando a gente faz um regime com inclusão ou exclusão de cláusulas, contemplando o que a doutrina vem chamando de regime híbrido, para que nós coloquemos isso no assento de casamento, nós temos que eleger um regime prioritário. A gente não consegue eleger, eu quero um misto entre comunhão parcial, comunhão universal e participação final nos aquestos. Esse mix não existe. Então, o que se faz? Se escolhe um regime preponderante e esse regime preponderante é o que vai forjar a sucessão. E aí você vai fazer inclusões ou exclusões de cláusulas a partir do desejo das pessoas. Acho que é a obra da Dani. Não, é eu minha, tô de fone. É minha, gente. Eu tô de fone, mas ó, esse pequenininho aqui não adianta nada. Desculpa, simplesinho. O pacto serve para reforçar o que se deseja, tapando eventuais brechas legislativas ou jurisprudenciais. Isso aí mesmo, Lu. O pacto serve para isso. A gente escolhe um regime preponderante e inclui ou exclui cláusulas. Coisas que são normais no pacto, né? Coisas que já passaram por mim e que são bem naturais, assim. Espero que esteja tudo bem. É a vida como ela é, entendeu? A vida real. como ela é. Frutos, exclusão de frutos de bens particulares. Nos regimes comunheiros, mesmo que o bem seja particular, o fruto deles comunica por ordem do artigo da legislação civil. Então, é muito comum que a gente tenha no pacto uma cláusula dispensando a comunicabilidade dos frutos. Outra questão que sempre dá problema, benfeitorias. Pela legislação, as benfeitorias nos regimes comunheiros comunicam. Então, é muito comum que você retire a comunicação das benfeitorias em função de não ter interesse nelas. Então, nós mulheres ansiosas com as reformas, né? Para a gente dar o exemplo do que aconteceu aqui. A gente vai para a casa do vivente, vai para a casa do mocinho ou da mocinha, não se sabe, e aí já começa a se incomodar. Não, esse banheiro, não, essa cortina, essa janela entrar de mais, de menos. E já começa a querer fazer reforma.
né, minha gente? Os meninos geralmente não são assim, mas as meninas, independente do gênero, todas elas têm muita vontade de arrumar um ninho. Se colocar o dinheiro pessoal nas benfeitorias, vai dividir por 2, gente. Então, você vai colocar 30 mil, você vai ficar com 15 de volta num eventual divórcio. O pacto serve para retirar essa comunicação. Outra questão, que é bem comum, o que se faz com as cotas sociais empresariais constituídas dentro do casamento? Vai ter lá a subsociedade que é originada dessas cotas sociais. Beleza, essa subsociedade existe, mas como que a gente vai dissolver a subsociedade? Qual vai ser o critério de apuração dos haveres? Quanto tempo a gente vai ter para fazer o pagamento desses haveres? Quem vai ser responsável por esse pagamento? Vai ser a própria pessoa física ou eventualmente a pessoa jurídica também vai fazer parte disso e precisa dar a sua anuência? Essas são as questões mais comuns nos pactos. E aí as outras existenciais, né? Que aí a gente ri, assim, tipo, se o casamento durar 2 anos, indenização de tantos mil reais. Se o casamento durar 5, a indenização é de tanto. Se durar 10, meu Deus! Aí uma indenização mega poderosa. Aqui a Lu fala, o pacto serve... já fez essa pergunta, mas teve uma aqui. Posso fazer um pacto híbrido, ou seja, aplicação de 2 regimes? No caso, ela está falando do pacto e não da escritura. Foi o que você falou, né? Quer falar, Carol? Não, você já respondeu, né? Que é possível fazer, misturar as regras, não tem problema, mas que a gente acaba tendo que eleger um regime referência, vamos chamar assim, né? Um regime que é o que vai guiar um pouco as regras, né, em relação à condução, né, das regras econômicas e financeiras daquele casamento e as repercussões em relação a terceiros. Por isso que é importante estar com isso bem claro, né, a respeito de quais são as regras principais, pelo menos a coluna dorsal, né, se é um regime comunheiro ou separatista. E a partir dali você pode construir as regras próprias em relação àquele regime. Então, por exemplo, tive um Ela fez uma pergunta aqui, um exemplo. É só para dar esse exemplo do pacto. O pacto, eles escolheram um regime de separação, mas elegeram que o lar conjugal sempre seria comum, né? Então, assim, dentro dessa linha, eles acabaram optando por resguardar a moradia. Aí, ó, tá vendo? Direito de família na prática. Deixa eu ouvir. A pergunta que ela fez é comunhão parcial de bens para aquisição de patrimônio no caso de casamento e separação convencional para o caso de aumento de participação societária. Não vejo problema não. Você vê? Vocês veem? Não vejo problema não. Gente, olha, já estamos com 46 minutos. Vamos rumando aí para a conclusão ou querem passar mais uma pergunta? Como é que é? Não, aqui acabou, Dani, das que a gente recebeu na caixinha. Eu acho que a gente já pode, inclusive, falar que quarta-feira a gente vai fazer uma outra live, né? Que o tema vai ser Previdência. Então, se alguém tiver também perguntas, já pode mandar. A gente vai abrir uma caixinha também, né? E essa semana a gente vai fazer aí 3 lives, hoje, amanhã e sexta. E semana que vem a Masterclass a respeito aí das fraudes no planejamento sucessório. Que o link tá lá na bio da Dani. Bio, se inscreva já. Vou colocar na minha também. A sua aula gratuita, tá bom, gente? E então vamos terminando, convidando. As lives dessa semana são às 11 horas, todos os dias. Quarta, Previdência Privada. Sexta-feira, Partilha em Vida, né? Isso. Tem uma pergunta de partilha em vida. Aí, então a gente vai explicar como que se faz a partilha em vida na sexta-feira. Como identificar cláusulas que podem ser anuladas por afrontar norma de ordem pública. A própria questão se for, já é contra a ordem pública. Eu preciso elogiar... tá. Lumara, amigo, gostaria de agradecer muitíssimo a live. Como eleger o regime de bens para quem está no início da vida e não tem bens. Já tem um projeto, você tem que se organizar e já pensando, mesmo está... aí é o que vocês, o casal, do que o casal mais quer, justo, né? Isso, exatamente. Você pode tirar isso daqui.
O Antônio quer despedir aí O Antônio quer fazer uma pergunta, né? Dá um tchau pro pessoal aqui. Tchau, pessoal. Tchau, Antônio. Gente, muito obrigada pela participação. A gente vai soltar a caixinha de perguntas. Pessoal, Ficar aí disponível quarta-feira, sabonete? Previdência Privada. Tá certo? que é isso? Tchau, tchau para vocês. Boa tarde, bom dia, boa Tchau, semana. gente. Mãe, Obrigada a todos que Boa participaram. Obrigada. Tchau. Tchau. tô girando.